Olá, boa tarde. Servidores públicos de Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre, ocuparam o prédio da Prefeitura durante toda a quarta-feira. O protesto foi motivado pelo não pagamento de um reajuste salarial em fevereiro. No período da noite, os servidores que ocupavam o prédio da Prefeitura de Alvorada eram, na maioria, professores do noturno das escolas municipais. O protesto é pelo não pagamento do reajuste trimestral previsto em lei municipal. No final de fevereiro, os servidores teriam direito a um reajuste de 2,81%. Segundo o Sindicato dos Municipários, boa parte dos serviços estão paralisados. Os serviços das escolas hoje foram paralisados, amanhã também serão, não na totalidade, porque alguns servidores não param, é um direito de não parar, como é um direito de parar. A saúde vai para 100% amanhã, com exceção do PA8, que manterá o atendimento no laboratório e na questão do atendimento para as pessoas agendadas, mas a situação de Alvorada hoje é 85% do geral no quadro de funcionários parados. A Prefeitura divulgou nota onde diz que a suspensão do reajuste trimestral é prevista na própria Lei de Responsabilidade Fiscal quando o município entra no limite de gastos. A nota também informa que outras medidas foram tomadas diante do quadro de restrição econômica, entre elas a redução dos salários do prefeito e secretários, a extinção de 120 cargos em comissão, a revisão de contratos e a fusão de secretarias municipais. E no ano passado, São Leopoldo apareceu no topo de cidades que registraram alto índice de homicídios do estado. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a taxa de mortes na cidade foi de 42 para cada 100 mil habitantes. Agora, outros tipos de crimes preocupam a comunidade leopoldense. Os furtos e roubos às residências e estabelecimentos comerciais. Detalhes na reportagem da TV Fevale, nossa parceira no Vale dos Sinos. São Leopoldo é uma das cidades gaúchas que mais tem registrado casos de furtos e roubos a residências e estabelecimentos comerciais. Nos últimos meses, somente nesta rua próxima à BR-116, 2 casas e uma loja foram alvos dos criminosos. Leandro é o proprietário da loja que foi alvo dos bandidos. 2 vezes. 2 vezes, a primeira vez entraram, arrebentaram a porta, quebraram o vidro, entraram, levaram itens daqui de dentro da loja, computador, cheques que havia na gaveta, levaram toda a gaveta do caixa, né? Deu um prejuízo razoável para a loja. Além do prejuízo que teve, o empresário também precisou reforçar a segurança do local. Tivemos que fazer cercamento eletrônico, tivemos que botar portão a mais para poder nos garantir, porque se eles quiserem entrar, eles entram. Só que a gente só tem feito alguma coisa até para coibir um pouco mais. Mas a hora que o bandido quiser entrar, ele vai entrar, não adianta. Casos como o de Leandro estão cada vez mais recorrentes na cidade. Mas por que isso vem ocorrendo? Por causa da desorganização, por causa da degradação social que nós estamos vivendo e também pelo desaparelhamento do Estado. A Secretaria de Segurança Pública do município alega que vem adotando medidas para tentar coibir a criminalidade na cidade. Nós tínhamos um déficit de viaturas e de câmeras de monitoramento. Nós tínhamos, ao todo, 22 viaturas, mas cerca de 50% nós tínhamos algum problema de manutenção, alguma situação. Nós tínhamos até 2 motocicletas novas, mas que não estavam sendo usadas por falta de documentação que deveriam vir do Ministério da Justiça. Tratamos de regularizar isso para que a gente tivesse uma melhor condição de abranger todo o nosso município. Enquanto a situação não melhora, algumas dicas podem ajudar a reforçar a segurança da comunidade. Entre outras medidas assim de cunho prático, uma delas, inclusive eu mesmo adotei isso na minha rua onde eu moro, é a criação de um grupo no WhatsApp dos moradores de uma mesma rua que alertam e anotam placas de veículos suspeitos que circulam pelas redondezas. Em Porto Alegre, os usuários do Uber já podem escolher uma opção mais luxuosa e mais cara do serviço. O chamado Uber Black começou a operar ontem na capital. O custo inicial da corrida é de R$10, 2 a mais que o Uber X, em funcionamento desde o final do ano passado. Uma lei federal permite a exploração do serviço, segundo a empresa, mas o serviço será considerado clandestino pela EPTC, enquanto não houver regulamentação no município.
A Prefeitura prepara um projeto de lei prevendo a legalização deste tipo de transporte. E em Lajeado, no Vale do Taquari, o reajuste da tarifa de estacionamento rotativo tem provocado polêmica na cidade, como nos mostra a reportagem da TV Univates, nossa parceira também na região. Estacione decidiu colocar em prática algumas mudanças no sistema de cobrança do estacionamento. Desde ontem, não vale mais o benefício de conversão de 40% do valor dos avisos de regularidade em créditos. Na verdade, assim, a empresa não tem a obrigação. Nós fizemos uma campanha no ano passado, que começou no início de janeiro. Aí todo mundo que pagasse esse aviso de regularidade tinha um crédito de 60%. Por que a empresa fez isso? Para tentar quitar os débitos, porque existem muitas placas com muitos débitos no município com a gente. Então, hoje tem mais de 400 mil reais na rua de aviso de regularidade que as pessoas não pagam. Tudo isso foi discutido, foi avaliado e, conjuntamente também, nós estamos buscando uma alternativa, uma solução, estamos construindo com uma empresa uma alternativa para a aplicação do chamado aviso de regularidade. O objetivo era de ter um caráter pedagógico, educativo, mas com o tempo essa situação ficou um pouco desvirtuada e nós estamos construindo uma maneira de fazer com que o aviso de irregularidade, que evita a aplicação de autos de infração de trânsito, ele possa ser aplicado, mas de uma forma a contribuir com o cidadão, a ajudar a induzir o cidadão a ser adimplente com o sistema. Nessa semana, a Prefeitura manifestou descontentamento com as mudanças estabelecidas pela empresa. A Estacione ela não faz nenhuma mudança sem que ela tenha um instrumento jurídico que permita que ela possa fazer essas mudanças. Então, todas as mudanças que a gente fez estão compactuadas em contrato, em aditivos contratuais, está tudo regulamentado. Desde o ano passado, as vendas de automóveis vêm sofrendo com os efeitos da crise que afastou os consumidores. Mas tem um segmento que está se beneficiando. Ao contrário dos novos e usados, a comercialização de veículos seminovos cresceu em todo o país. Ele tem baixa quilometragem e boa oferta de financiamento. Nessa revendedora, o valor total do seminovo pode ser parcelado em até 48 vezes. Com menos dinheiro no bolso, o consumidor até abre mão do carro 0 km, mas não do conforto de itens como 4 portas e ar-condicionado. Se a situação financeira permitisse, compraria um 0, mas como não me permite, então vou para um seminovo, que eu também acho que não tem desvantagens. Nos primeiros 2 meses do ano, a venda de seminovos no país cresceu quase 25% em relação ao mesmo período de 2015. O custo-benefício do carro depende do que cada consumidor procura. Esse Fiesta Flex 1.0 4 portas está custando aqui na loja de seminovos R$30 mil. Se fosse um carro 0 km, custaria em torno de R$36 mil. A motorização 1.0 tem sido bastante procurada, porque hoje com o preço do combustível, as pessoas procuram economia. O gasto com a manutenção do carro também tem que ser levado em conta. O Emiliano procura um modelo mais econômico. Nós temos um carro antigo, mas ele é um carro que ele é importado. Então, o carro importado, as peças são bem mais difíceis de adquirir. A manutenção é bem mais cara. Mas, antes de sair com o seminovo da revendedora, é importante conferir se as partes mecânica e elétrica do veículo vão encarar mais uns bons anos de estrada. Agora o assunto é saúde pública. Chega a 94 o número de casos de dengue confirmados em Porto Alegre este ano. É o que aponta o último balanço epidemiológico divulgado hoje pela Vigilância em Saúde. A maioria dos diagnósticos positivos é para a dengue autóctone, ou seja, a enfermidade que foi contraída localmente. O bairro Vila Nova, na Zona Sul, é o que apresenta a maior incidência. Em 2016, a capital também contabiliza um caso de zika e um de febre chikungunya, ambos importados. A maioria dos diagnósticos positivos é para a dengue autóctone, ou seja, a enfermidade foi contraída localmente. O bairro Vila Nova, na Zona Sul, é o que apresenta a maior incidência. Em 2016, a capital também contabiliza um caso de zika e um de febre chikungunya, ambos importados. Tarde ensolarada com a presença de poucas nuvens em Porto Alegre. Faz 33 graus. Mesma temperatura em Novo Hamburgo, onde o céu fica parcialmente nublado. Em Tramandaí também será um dia de pouca nebulosidade e termômetros na casa dos 29 graus.
Veja daqui a pouco. Posse de Lula na Casa Civil gera manifestações desde ontem à noite em Porto Alegre. E também, governo gaúcho lança plano para definir potencial de geração de energia no estado. O aumento de nuvens pode ocasionar chuva rápida e isolada em Caxias do Sul esta tarde. Faz 29 graus. Em Passo Fundo, previsão de tempo firme e temperatura em torno dos 31 graus. Tempo parcialmente nublado em Ijuí e máxima de 32 graus. Porto Alegre teve uma das maiores manifestações do país na noite de ontem, depois do anúncio do ex-presidente Lula como ministro do governo Dilma e a divulgação de novos diálogos da Operação Lava Jato. Ontem, 25 mil pessoas saíram às ruas para protestar, pedindo impeachment da presidente Dilma. E hoje, centenas de pessoas ocuparam o centro da capital e a frente do prédio do Palácio da Polícia Federal para se posicionar a favor e contra o governo federal. Confira. Mais uma vez, o local escolhido foi o já tradicional ponto de encontro em Porto Alegre dos manifestantes que pedem o impeachment da presidente Dilma. Logo após a confirmação do ex-presidente Lula para o cargo de ministro da Casa Civil e a divulgação à imprensa pelo juiz Sérgio Moro de áudios gravados pela Operação Lava Jato, cerca de 1.000 pessoas saíram às ruas na capital. Uma hora depois, eram 5 mil, segundo a Brigada Militar. No deslocamento até a Praça da Matriz, onde se concentram os prédios dos três poderes, o número de manifestantes chegou a 25 mil pessoas, o maior entre todas as capitais brasileiras. Nesta manhã, a Esquina Democrática foi o local escolhido pelos manifestantes que defendem o governo Dilma. A cor vermelha do Partido dos Trabalhadores e outros da esquerda, além de sindicatos, predominou. As palavras eram de apoio ao ex-presidente Lula e contra a forma como as informações da Operação Lava Jato foram divulgadas. Cerca de 200 pessoas, segundo a Brigada Militar, empunhavam bandeiras e adesivos no peito, gritando que não vai ter golpe. Um juiz que, o dia de ontem, ele opta por fazer uma ação política ao invés de respeitar o processo jurídico, ele deveria ter encaminhado para o Supremo Tribunal Federal, porque envolve a presidente da República. Isso é ato até contra a segurança nacional. Já em frente à Polícia Federal, na Avenida Ipiranga, no bairro Azenha, os manifestantes bloquearam o trânsito por alguns minutos e vaiaram o momento da posse de Lula em Brasília. Tomando posse como ministro, o maior escândalo dessa pátria. As palavras de ordem eram contra o ex-presidente e pelo pedido de saída do atual governo. Nós somos pequenos empreendedores e vemos o dinheiro dos impostos serem gastos por gente que não tem mínimo escrúpulo, deixa de investir em saúde, educação e segurança, que é o que o povo está clamando. E nós queremos o impeachment da presidente. Ainda mais essa de ontem ainda, isso aí foi a gota d'água. Como é que pode uma quadrilha em Brasília? Tem que dar fim nessa coisa, não pode ficar assim mais. A Brigada Militar estimou a participação de 300 pessoas. Na maior parte do tempo, o grupo ocupou uma das faixas da avenida com o apoio dos motoristas que buzinavam. E agora pela manhã, a Justiça suspendeu a posse de Lula como ministro da Casa Civil, logo após a cerimônia em Brasília. E para falar mais sobre essa situação, está aqui no estúdio o professor de Direito Constitucional da URGS e da Fundação da Escola Superior do Ministério Público, Eduardo Carrion. Boa tarde, professor. Boa tarde, bom? Clarissa. Também o meu abraço aos telespectadores aqui da nossa TV.
Professor, com essa suspensão, né, da posse do presidente Lula, ele corre o risco de ser preso pela justiça, pelo juiz, né, que atua na terceira vara em Curitiba? Veja, a suspensão da posse, a rigor, retiraria o foro privilegiado do ex-presidente Lula. A jurisdição voltando para o juiz federal de Curitiba. Mas a probabilidade é no sentido de que esta liminar seja cassada. Então, há de se dar tempo ao tempo. O que é importante destacar é que nós vivemos um momento de tensão, né? De acirramento de posições. Mas há de se ver, num certo sentido, de forma positiva, porque nós temos o aprofundamento da experiência democrática, o funcionamento das instituições de fiscalização e de responsabilização. É verdade que, circunstancialmente, o Poder Executivo e o Poder Legislativo são alvo de investigações e de responsabilizações, mas para o sistema como um todo é um aprofundamento da democracia, inclusive a manifestação do povo, da sociedade. E com relação a esses diálogos que foram revelados através de escutas telefônicas, né? Qual é a legitimidade, a legalidade desse processo, tanto para quem faz parte do diálogo, ou seja, do conteúdo, e de quem as revelou? Há uma discussão com relação à legalidade e até mesmo à constitucionalidade das interceptações telefônicas. A princípio, eu digo a princípio porque a matéria mereceria um estudo mais cuidadoso, eu não vejo uma ilegalidade frontal nas escutas, porque o objeto das escutas era o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aí, incidentalmente, alcançou terceiros, inclusive a atual presidente Dilma Rousseff. Há um pequeno detalhe que aí sim talvez pudesse se questionar de forma bem mais enfática. É que houve uma determinação do juiz Moro no sentido da interrupção como se chama, do controle dos telefones, né? Do ex-presidente. E uma das gravações que veio a público, né? Era em horário posterior a esta determinação. Então, poderia-se eventualmente questionar a regularidade desses últimos dados, né, de gravação de telefonemas. Certo, professor. E com relação ao processo de impeachment, esses diálogos, essas escutas podem, de alguma forma, interferir positivamente ou negativamente nesse processo? Não, seguramente esses últimos fatos que têm vindo à tona, eles vão no sentido, né, até de apressarem o processo de crime de responsabilidade, o denominado impeachment. O que é importante ressaltar é que é um momento ímpar para nós irmos a fundo. E uma das hipóteses cogitadas é que a oposição estaria muito presa simplesmente ao crime de responsabilidade, ao impeachment, exatamente para dar uma satisfação à opinião pública e interromper a continuidade das averiguações. Porque com a continuidade das averiguações, como já está ocorrendo, são atingidos os partidos também de oposição. É a classe política como um todo que está sob exame e nós precisamos renovar os paradigmas políticos. Então não podemos interromper o processo agora. Aliás, o que se observa nesses episódios todos é como pessoas, muitas vezes com experiência política, cometem erros políticos flagrantes. Como foi, por exemplo, a substituição no Ministério da Justiça, atrapalhada que foi. Como foi a indicação do ex-presidente para chefe da Casa Civil, atrapalhada que está sendo. Quer dizer, como ocorre por vezes também com outras forças políticas. Num clima de tensão, mesmo pessoas experientes dão passos em falso, né? Isso é reiterado na experiência política. Vamos voltar a falar a respeito dos atos públicos, né, que estão ocorrendo. E eu queria destacar um pouco, queria a sua opinião com relação a essa polarização, né, que está acontecendo em função aí de
pessoas que são a favor e que são contra o governo. Como é que o senhor avalia esse estado de polarização que cria até um certo clima, né, de enfrentamento? É uma cultura que se criou nas últimas décadas no Brasil, essa polarização no âmbito político, né? Que muitas vezes escapa do campo da racionalidade para entrar no campo das crenças ou dos preconceitos, né? Uma polarização que não apresenta razoabilidade demasiada. Logicamente pode haver diferenças e confrontos políticos, mas o clima emocional que nós vivemos não é saudável. Mas isso, de qualquer maneira, eu acho que não prejudica o processo democrático. Nós estamos num aprofundamento. Pela primeira vez, nós chegamos aos chamados corruptores, né? Um setor do empresariado envolvido em atos de corrupção. Até então, nós chegávamos a alguns políticos, mas não a grande elite política como hoje. Hoje, todos são suspeitos. Não só os membros do atual governo, mas Aécio Neves, Michel Temer e outros estão suspeitos, pelo menos as informações que ocorrem. O que está a revelar a necessidade não só de nós mudarmos a elite política, que já está viciada, comprometida, mas também os paradigmas, os referenciais políticos. Não só por uma questão ética e moral, mas também pelas consequências econômicas. O telespectador, nós pagamos uma carga tributária em torno de 36%. É uma sobrecarga demasiada para a sociedade. Poderia ser reduzido em 1/3, se não houvesse corrupção, mau uso dos recursos públicos. Nós seríamos um país provavelmente muito mais rico, porque esse recurso da corrupção vai para paraísos fiscais, para gastos suntuários, para desperdício em favor de alguns poucos e contra todos os brasileiros. Nós já estamos nos encaminhando para o encerramento da nossa entrevista. Eu lhe faço uma pergunta composta, né? Uma avaliação nesses 30 anos de democracia, né? E os percalços da corrupção nesse processo. E o que podemos esperar do futuro do nosso país? Precisamos de uma bola de cristal ou é tudo muito óbvio e previsível? Não precisamos de uma bola de cristal, nem de uma solução mágica. É a Constituição de 88, a Constituição cidadã, que está sendo pouco a pouco implementada, respeitada. São órgãos de fiscalização e responsabilização que estão atuando com discernimento e com firmeza, né? Então, a democracia está se sedimentando e sendo construída. Agora, há uma certa defasagem em relação ao mundo da grande política, os nossos representantes. Que é verdade, muitas vezes são representantes em função de artifícios da publicidade ou da propaganda eleitoral, que vem de gato por lebre, né? Então nós somos vítimas também de uma democracia de fantasia, muitas vezes, que é produzida pela publicidade eleitoral, que é um dos aspectos mais nefastos da experiência recente. Mas, apesar da publicidade eleitoral, apesar da nossa elite política tão contaminada por defeitos, malfeitos e corrupção, nós estamos avançando como sociedade e como institucionalidade democrática. Então, eu sou esperançoso. Eu acho que são passos à frente. Lógico, muitas vezes nós temos que pagar a penitência antes de chegarmos à salvação. Ok, então muito obrigada. Nós conversamos com o professor de Direito Constitucional da URGS e também da Fundação da Escola Superior do Ministério Público, o professor Eduardo Carrião. Muito obrigada pela sua participação. À disposição sempre. Parabéns pela cobertura que vocês estão fazendo. Em Uruguaiana, tempo parcialmente nublado e temperaturas elevadas na casa dos 35 graus. O sol aparece entre nuvens em São Borja, onde os termômetros marcam 34 graus. Mesma condição em Alegrete, que também terá um dia quente, faz 35 graus. E o Conselho Federal da OAB deve se reunir nos próximos dias para tomar uma posição sobre o processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. A afirmação do presidente nacional da entidade, o gaúcho Cláudio Lamáquia, ele palestrou ontem para falar sobre isso na Federação de Porto Alegre. Cláudio Lamáquia foi eleito presidente da OAB em janeiro. Ele é o primeiro advogado gaúcho atuante no estado a presidir a instituição, que reúne 1 milhão de advogados em todo o Brasil.
Em coletiva de imprensa, ele destacou ações que a instituição já tomou frente ao contexto político do país. Tomamos uma decisão do Pleno do Conselho Federal, representado pelos seus 81 conselheiros federais, aonde nós nos manifestamos abertamente, claramente, pelo afastamento imediato do presidente da Câmara dos Deputados. Não podemos deixar de considerar também que eventual manifestação do Conselho Federal sobre um pedido ou não de impedimento da Presidente da República, ele também tem um contexto de exame que ele é seguramente técnico, mas também político, né? E diante de todos os elementos que nós temos. O presidente da OAB falou também sobre o novo Código de Processo Civil, que entra em vigor no próximo dia 18. Para ele, o novo texto melhora o sistema judiciário. Traz a celeridade processual que todos nós queremos. A sociedade brasileira quer, acima de tudo, celeridade processual. A agropecuária respondeu por quase 62% das exportações gaúchas em fevereiro. O setor comercializou mais de $500 bilhão, um crescimento de 5,5% em relação a janeiro. Conforme o levantamento da Farsul, os crescimentos mais significativos aconteceram nas vendas de lácteos, fumo, arroz e carnes. No acumulado do ano, as exportações do agronegócio gaúcho somam pouco mais de $1 bilhão, o que representa a queda de 9,4% em relação ao mesmo bimestre de 2015. Lançado um plano para aumentar a produção energética do estado. O projeto estabelece metas para diferentes fontes em todo o Rio Grande do Sul. O plano faz um mapeamento de todas as matrizes energéticas do estado e prevê como elas podem ser aproveitadas para que o Rio Grande do Sul consiga aumentar a produção e vender energia. Entre as metas estão a instalação de novos parques eólicos, pesquisas para identificar o potencial de energia solar, estímulo à produção de biomassa, aproveitando resíduos de casca de arroz e de madeira e celulose, revitalização de pequenas centrais hidrelétricas que não estão mais operando e o estímulo ao carvão mineral. O estado tem 90% das jazidas brasileiras. Segundo o secretário de Minas e Energia, a participação do carvão na matriz energética nacional pode passar de 1,5% para 6% nos próximos anos. Claro que nós temos que ter os estímulos relacionados aos leilões de energia que o governo federal estimula, para que nós tenhamos a participação das térmicas, principalmente a carvão. E esse é um trabalho que a Secretaria vem fazendo e o governo, diretamente à frente da ANEEL, do Ministério de Minas e Energia, e no próximo leilão, que vai ser no dia 29 de abril, está marcado, está incluído, eu acho que quase 2 GB na participação para o carvão, para térmicas via carvão. No lançamento do plano, o governador José Ivo Sartori destacou o pioneirismo do levantamento e cobrou mais rapidez na liberação de licenças ambientais que possibilitem novos investimentos. A média de licenciamentos alcançava em 2015, no começo de 2015, em torno de 900 dias. Estamos chegando agora na média dos novos processos em torno de 180 dias. Que para nós é um avanço muito significativo, sem prejudicar a defesa intransigente do meio ambiente e da sustentação ecológica. Mas o plano também prevê onde podem estar os gargalos na produção de energia, como a possibilidade de faltar gás natural no estado, e aponta onde encontrar soluções. Nós temos a entrada do gás pela região sul com a térmica da Bolonhese, nós teremos um excedente de gás que nós também poderemos utilizar esse gás. Nós temos que destrinchar e buscar algumas questões de logística de transporte desse gás, que já está sendo estudada também. Ou seja, nós temos hoje um gargalo. Agora, nós temos como superar? Temos. Agora, o maior desafio é que este gás, ele entre pelo estado do Rio Grande do Sul, ou seja, produzido aqui, e que ele seja tributado no estado do Rio Grande do Sul. A previsão é de aumento da nebulosidade à tarde em Santa Cruz do Sul. Os termômetros marcam 33 graus. Mesma temperatura em Santa Maria, que terá céu parcialmente nublado. Sol entre nuvens também em Cachoeira do Sul, onde faz 32 graus. Em
Imposto de renda. A data final para a entrega da declaração é até o dia 29 de abril, pois para quem já sabe que vai ter que pagar o imposto ao leão, este também é um prazo para ajudar entidades não governamentais com projetos sociais. Com a campanha Escolha o Destino Certo, ou melhor, Escolha o Destino do Estado, está incentivando a população a apoiar os fundos estadual e municipais da criança e do adolescente a deduzir a contribuição do imposto de renda. Projetos como... Rostinhos e olhos brilhantes, prontos para fazer o que mais gostam na escola. Brincar com os amigos. Que tipo de brincadeira que vocês fazem? Brincar de carrinho, brincar de quimbelinho. Tu vem desde pequenininho aqui nessa escola? Sim. Bem bebezinho? A maior parte começa mesmo bebezinho na Escola de Educação Infantil do Instituto Leonardo Murialdo, que fica no Morro da Cruz, na zona leste de Porto Alegre. Tanto que nesta região de grande vulnerabilidade social, as mães fazem fila de espera para conseguir vagas para seus filhos ali. Eles precisam estar aqui, né? O que eu noto assim, que a procura é muito grande, porque são muitas famílias, muitas crianças que querem estar aqui porque às vezes não tem onde deixar. Tem mãe que sai para trabalhar e deixa o menor com um menor ainda. E eles estando aqui dentro, eles estão sempre protegidos, né, alimentados, e a procura é muito grande por causa disso. Aqui são 80 crianças, mas nas 5 casas do Murialdo são 750 atendimentos diários para crianças e adolescentes. A manutenção, alimentação e equipe técnica custa cerca de R$300 por criança ao mês, praticamente a metade do que serviços semelhantes no setor público. E a gestão eficiente depende exclusivamente de colaborações e convênios. A instituição consegue executar porque tem as parcerias, seja com a prefeitura, seja com doações, seja com colaboradores espontâneos. Então, para nós isso é muito importante, porque a demanda é muito grande e a gente precisa realmente de todas essas partes. Então, só com boas parcerias para a gente conseguir. E tem uma maneira bem simples de incentivar projetos como este do Instituto Leonardo Murialdo e centenas de outros que existem no estado, onde a sociedade civil se organiza para fazer a diferença na vida dos pequenos. É só doar uma parte do imposto de renda devido ao fundo estadual ou aos fundos municipais da criança e do adolescente. Não representa qualquer custo a mais. É só fazer uma doação oficial a um destes fundos e o valor deve ser informado no preenchimento da declaração do imposto de renda. O limite de dedução é de 3% do imposto devido. Isso tudo até a data final para a entrega da declaração do calendário base de 2015, que é 29 de abril. A campanha Escolha o Destino do governo do estado incentiva esta ação de cidadania. Nós temos assim uma rede social muito importante no Rio Grande do Sul e eu acho que ela precisa ser fortalecida e este é o momento de fortalecer essas redes, de proteger as nossas crianças, os nossos adolescentes. Eles estão em todos os municípios, eles estão na capital e nós precisamos, assim, se é possível, se esse recurso vai sair do nosso bolso, vamos deixar para atender a criança e o adolescente. O destino para o imposto de renda para eles é futuro. Eu vou bem, e você vai bem. Veja a seguir, exposição no Memorial do Ministério Público mostra releituras da obra de Pablo Picasso produzidas por internos da fase. E também, Virginia Woolf, Costurando Ideias, exposição em Porto Alegre marca os 75 anos da morte de uma das maiores escritoras do século XX.
agora o esporte com Farid Germano Filho. Tudo bem, Farid? Tudo bem, Clarissa? Tudo bem. Vamos dar uma amenizada? Vamos dar uma amenizada no assunto, falar um pouco de esporte. De esportes, né? E hoje é noite de Copa do Brasil com times gaúchos? É verdade, muito bem lembrado. Hoje os gaúchos em campo. Às 7h15 no Colosso da Lagoa, em Erechim. Alô, Erechim! Tem Ipiranga e Atlético Goianense. Mais tarde, às 9h30 da noite, o Brasil de Pelotas joga contra o outro Atlético, o Paranaense. Estas são as partidas de ida pela competição nacional. Uma boa estreia para os clubes gaúchos, que busca o Rio Grande do Sul, mais uma vez, conquistar esse título que foi ganho pelo Grêmio em 4 oportunidades, pelo Internacional 1 e pelo Juventude 1. Agora o assunto é o beach tênis, que vai ter uma competição neste final de semana em Porto Alegre. O primeiro União Beach Tênis vai ser realizado no próximo sábado e domingo na sede Alto Teresópolis do Grêmio Náutico União. O torneio contará pontos para os atletas que têm interesse em participar da Copa das Federações, que acontecerá em Santa Catarina no final do ano. O esporte surgiu na Itália na década de 80. Hoje existem milhares de praticantes no Brasil, que atualmente é a segunda potência mundial do esporte. O sol aparece entre poucas nuvens em Bagé. Temperatura de 32 graus. Em Pelotas, tarde de tempo parcialmente nublado e máxima de 31 graus. Mesma condição na cidade de Rio Grande, onde faz 29 graus. Está aberta no Memorial do Ministério Público, Centro de Porto Alegre, a exposição Picasso no Arte e Inclusão, Releituras. Ela apresenta uma série de pinturas inspiradas no artista espanhol e produzidas por adolescentes com delitos graves ou reincidentes internados na Fundação de Atendimento Socioeducativo, a FASE. A mostra surgiu a partir de uma oficina técnica e profissionalizante que também refletiu sobre a violência. A exposição pode ser visitada até o dia 31 de março em horário comercial. E agora vamos falar sobre um personagem clássico da literatura argentina e pampeira, Martín Fierro. Ele ganhou um longa animado há quase 10 anos, produzido pelo cartunista Fontana Rosa. E quem nos fala mais sobre essa animação é o comentarista do programa Cantos do Sul da Terra, da FM Cultura, Demétrio Xavier. Boa tarde, Demétrio. Boa tarde. Pois é, a gente pensa em Martín Fierro, pensa no livro, sem dúvida, tantas edições comentadas, estudadas, inúmeras realmente, porque é um livro básico, é um livro fundamental, lá de 1872, primeira parte, 1879, a segunda parte. Mas a gente também pensa em tudo que se fez com Martín Fierro para teatro, para cinema, filmes importantes. Agora, a animação, essa animação de 2007 é um marco, é sem dúvida nenhuma um marco. Entre outras coisas, o trabalho tem a direção da Liliana Romero, do Norman Ruiz, tem uma ficha enorme, perfeito. Mas, sem dúvida nenhuma, quem dá o tom, quem dá o sentido àquele discurso para a animação do Martín Fierro é o Negro Fontana Rosa. Roberto Fontana Rosa, conhecido como El Negro Fontana Rosa, autor de alguns personagens memoráveis, entre eles o gauchinho engraçadíssimo Inodoro Pereira, com seu Cusquinho Mendieta, foi quem armou essa ideia de animação do Martín Fierro, que é absolutamente linda. Do ponto de vista plástico, quando a gente vê esse filme, a gente vê telas de pintura maravilhosas, junto com o desenho quase humorístico, quase caricaturesco de Fontana Rosa e a história magistral do Martín Fierro, que o próprio Fontana Rosa diz, Martín Fierro é um drama gaúcho, é um drama gaúcho. É uma obra maravilhosa. Não é absolutamente fiel ao que diz o livro. Tem um espaço para a criação, para a recriação bastante interessante, que não fere em nada o sentido do Martín Fierro. Vale a pena ver, se encontra na internet, se chama Martín Fierro La Película, Roberto Fontana Rosa. Essa é a dica do Sul da Terra de hoje. Obrigada, Demétrio, por mais essa dica. E uma exposição em Porto Alegre marca os 75 anos da morte de uma das maiores escritoras do século XX. A mostra Virginia Woolf, Costurando Ideias, está no Museu Júlio de Castilhos, no centro da capital. Inclui objetos como roupas, máquinas de costura e chapéus costurados com frases da autora britânica.
A proposta é fazer com que o público costure ideias sobre objetos de uma época e frases de Virginia Woolf. O que tu mais admira no trabalho da Virginia? Eu admiro essa reflexão da mulher interior, né? da valorização da mulher independente, não da mulher vinculada ao homem e ao universo masculino. Espero ver sobre mais o que a mulher é, né? Do que a mulher é sem um homem, só a mulher, tipo, como posso dizer, a mulher independente. O tempo da escritora inglesa é o mesmo da formação de uma classe operária feminina entre os séculos 19 e 20, quando as mulheres levaram a costura do lar para a indústria. Fabricavam chapéus masculinos, debruçavam-se horas a fio sobre máquinas de costura. A exposição é inspirada no livro Profissão para as Mulheres e Outros Artigos Feministas. Nós trouxemos essa exposição nesse intuito de mostrar esse ambiente, essa atmosfera do que ela retrata das mulheres, do ambiente que ela retrata da cooperativa, e também essa discussão do contemporâneo, né? Dessa questão da mulher se perguntar, né? de saber o seu valor e perceber de sua capacidade maior. Amanhã estamos de volta com mais um Canal Aberto. Outras informações você confere no jornal Segunda Edição, às 7 da noite. Uma boa tarde.